Olá, eu sou Cleia Passos, educadora social. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Educação Feminina. Hoje vamos conhecer uma mulher que escreveu com delicadeza, mas também com profundidade. Uma mulher que educou com poesia, que ensinou com arte e que entendeu desde cedo que o tempo é também um mestre. Hoje falamos de Cecília Meirelles. Há mulheres que falam com a voz, outras com o silêncio. Cecília Meirelles falava com a poesia. Filha de um pai que partiu antes mesmo de conhecê-la e de uma mãe que faleceu também quando ela tinha apenas 3 anos. Cecília acabou sendo criada pela avó Jacinta, uma mulher simples e profundamente religiosa que deu à sua neta a primeira educação da alma. Talvez por isso, desde pequena, Cecília aprendeu que a ausência pode ensinar, que a perda pode moldar e que o tempo, esse grande escultor, também escreve em silêncio. Com apenas 16 anos, ela formou-se professora. Isso mesmo, gente, 16 anos. E ela já dava aulas na escola pública do Rio de Janeiro, acreditando sim que a educação era mais do que disciplina e conteúdo. Para ela, a educação era um jeito de abrir janelas no coração das crianças. E ela ensinava com palavra, com beleza, com atenção. Essa era a Cecília professora. Mas ela também foi uma mulher de muitos papéis. Foi mãe, poeta, educadora, jornalista, cronista, viajante. Aos 21 anos, ela casou-se com um artista português, Fernando Correia Dias, com quem teve 3 filhas. Mas olha, a vida que já havia lhe tomado os pais viria mais uma vez lhe cobrar força. Pois é, Fernando tirou a própria vida em 1935, mergulhado em uma depressão. E ainda viúva, com 3 meninas adolescentes e contas para pagar, Cecília fez do seu talento o seu caminho. Ela escrevia de madrugada, dava aulas de manhã, cuidava das filhas e, mesmo assim, encontrava fôlego para traduzir obras, organizar bibliotecas, publicar livros e escrever colunas diárias sobre educação. E foi em meio a esse vendaval interno, após tantas perdas e reconstruções, que Cecília escreveu um dos seus poemas mais lindos e mais íntimos, Retrato. E já deixo um spoiler: no final do episódio, eu vou trazer a leitura desse poema lindo para você. E foi em 1939, quando a Cecília ainda tinha 37 anos, ainda viúva, ainda marcada pelas dores que a vida não disfarça, né? Mas também já mais madura, mais serena, mais lúcida. Foi nesse momento que ela olhou para si e escreveu: Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Não era só poesia, gente. Era espelho, era confissão. Era uma mulher em processo de transformação dizendo: Não sei quando me perdi de mim, mas sei que já não sou a mesma. E ainda assim ela não endureceu. Pelo contrário, continuou escrevendo para as crianças. A Cecília acreditava que a infância precisava de poesia tanto quanto de pão. E ela publicou o clássico Ou Isto ou Aquilo, encantando gerações com jogos de palavras, musicalidade e leveza. E fundou, em 1927, a primeira biblioteca infantil do Brasil. Isso mesmo, Cecília era ternura e resistência na mesma frase. Ela era doçura com consciência. Ela falava de morte e de flores com a mesma naturalidade e mostrava, sem precisar gritar, que educação também é formar sensibilidade. Em 1964, aos 63 anos, Cecília Meirelles se despediu do mundo físico. Ela morreu no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Mas sua obra continua viva, e em cada sala de aula onde se valoriza a poesia, em cada mulher que educa com gentileza, em cada pessoa que compreende que a alma também precisa ser alfabetizada, Cecília Meirelles estará. Porque ela não escreveu apenas para ser lida. A Cecília ela escreveu para que a gente se enxergasse com mais profundidade, mesmo que às vezes seja difícil reconhecer a própria face no espelho. Cecília costumava falar que a vida só é possível reinventada. Esse é um verso dela que, mesmo tão simples, carrega uma força da resistência poética.
E agora, depois de conhecermos a história dela, nós entendemos quando ela fala reinventar a vida apesar da dor. E eu encerro com a leitura do poema Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face?